Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live juntos, onde eu e a Thaís realmente aí temos nos unido para poder falar um pouco sobre vida sentimental, sobre relacionamentos, para abençoar, edificar, inspirar a vida de cada um de vocês, né? Que não apenas acompanham o nosso relacionamento, mas que, acima de tudo, acompanham a nossa vida individualmente, né? Quero desde já desejar que a gente possa ter um tempo bom, um tempo edificante, e já adiantar que a nossa live hoje é sobre vários temas acerca de relacionamento. A gente pediu para vocês mandarem perguntas, né, mais cedo, e aí muita gente mandou algumas perguntas que a gente vai estar orbitando aí para poder tentar responder o máximo que a gente puder, e dessa forma, é claro, né, tá encorajando, inspirando e edificando a vida de vocês, né, meu amor? Com certeza, eu quero também aqui já deixar o meu beijo, meu abraço em todo mundo que está aqui na nossa live. E o nosso desejo hoje é que a gente possa ser um canal de bênção na vida de vocês. E assim, gente, eu já vou adiantar, né, que a gente não sabe nem quanto tempo vai ficar, a gente vai deixar fluir, realmente a gente está querendo fazer essa live de uma forma bem livre, né, mas, é claro, tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder, tá bom? Para quem por acaso caiu de paraquedas aqui e não sabia dessa live, né, ou quem sabe foi o Instagram que sugeriu. Quem não conhece, por acaso ainda, a Thaís, ela é uma serva do Deus Altíssimo, né? Uma grande mulher de Deus que antes de me conhecer já tinha o seu chamado, já tinha o seu ministério, até porque eu jamais forçaria, nem obrigaria a Thaís a fazer nada ministerialmente falando, né? Que é algo muito interessante de se comentar, que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre essa questão de jugo desigual, é sobre essa questão de propósitos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas quando a gente se uniu, que Deus nos uniu, né, como namorados e futuros noivos e casados em nome de Jesus, realmente Deus uniu porque Deus tinha um propósito, né? E como a gente se dá bem junto, não apenas no dia a dia como pessoa física, mas também ministerialmente falando. Ela sempre trabalhou com moças, ela sempre trabalhou nessa área de relacionamentos, falando, encorajando, com a própria vida dela sempre foi um exemplo de espera em Deus, né? Hoje ela está com 30 anos de idade, a gente sempre gosta de falar isso, eu estou com 32, então foi um tempo realmente, vamos dizer assim, que longo, né, de espera. Claro. A espera, ela nunca é rápida, né? Para quem está esperando, sempre é demorado. E a gente gosta mesmo de falar a idade, porque para mim a idade ela deve ser celebrada. Eu não tenho a menor vergonha de falar, eu respeito totalmente as mulheres que não gostam de revelar a sua idade, mas eu gosto de falar porque é aquilo que eu sempre falo, como o salmista falou nos Salmos, eu também sempre, ano após ano, eu falo para o Senhor me ensinar a contar os meus dias. Então, cada ano da nossa vida, esses anos são cheios de experiência, esses anos eles nunca devem ser omitidos e nunca devem ser menosprezados. Então, na outra live que nós fizemos, eu falei que a nossa idade, às vezes, na espera, ela é um mero detalhe, e de fato é. Que às vezes as pessoas falam assim, que eu já passei da idade, eu já estou muito velha, mas não. Cada pessoa tem o seu tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E em cada ano da nossa vida, o Senhor, Ele trabalha em nós, Ele acrescenta, Ele nos trata, Ele nos cura, Ele fala conosco, Ele trabalha. Então, cada ano da nossa vida é importante e especial. Bom demais, gente. Eu já estou aqui com algumas perguntas, né? Eu vou escolher algumas delas para poder responder para vocês, mas enquanto, né, a gente está nesse início de live, já vai mandando aí para os seus amigos. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, bem aqui nessa parte, que fica na barra inferior do Instagram, da live, do próprio ao vivo. Manda aí para as 10 primeiras pessoas que aparecerem, indica, avisa no WhatsApp, porque realmente a gente está só começando. Eu vi que meu irmão tá aí, o André, e ele falou que a minha mãe tá assistindo a live. Que bom! Faz 2 dias, inclusive, que eu ligo para minha mãe e ela não atende. Beijo, dona Zilda. Tá batendo perna. Espero, viu, que a senhora atenda quando termina a live, que eu vou lhe ligar. Lhe amo muito, saudade grande. Beijo, mãe.
E aí, vamos começar, né? Vamos lá. Gente, muita gente pediu pra gente falar sobre a nossa história, sobre como a gente se conheceu, né? Toda essa questão que, querendo ou não, se torna algo que as pessoas gostam de saber. Eu mesmo acho legal acompanhar, saber o testemunho das pessoas. Isso é algo realmente inspirador. Mas amanhã a gente vai estar gravando alguns vídeos para o meu canal do YouTube. Amanhã a gente vai tentar gravar pelo menos 2 ou 3. E um dos primeiros vídeos que já está aí na pauta é o vídeo da nossa história. Então a gente vai gravar um vídeo inteiro dos seus 12, 15 minutos para poder contar um pouco da nossa história. E é claro que contando o nosso testemunho, a gente compartilhar alguns princípios que fizeram esse relacionamento aqui ser um relacionamento abençoado, que já está começando certo, se desenvolvendo certo para ser sempre certo, né? Então a gente não vai falar muito da nossa história na live de hoje, mas tem algumas perguntas aqui que, é claro, envolvem a gente e que eu acho muito interessante a gente responder. Eu já vou começar por uma difícil e por uma assim complicada do ponto de vista pessoal, que todo mundo quer saber. Samuel, como é que você sabe que a Thaís é a mulher de Deus para a sua vida? Como é que você tem essa convicção e você está passando para a gente essa convicção? Não foi apenas uma, foram várias perguntas, né? Eu vi pelo menos 5 pessoas ou 7 que falaram sobre isso. Samuel, como é que você tem certeza? E eu queria que a gente começasse falando sobre isso. Como reconhecer que é a pessoa certa? Como quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu já tive outros relacionamentos, né? A Thaís teve praticamente um namoro, né? Verdadeiramente, antes de namorar comigo. E eu queria que ela falasse um pouco, né? Sobre essa convicção, porque assim, gente, algo que eu também já quero falar nessa live é que tem gente, eu vou tirar os comentários, né? Que o pessoal tá pedindo para tirar. Eu gosto dos comentários, mas realmente tira um pouco da atenção. Então eu vou tirar um pouquinho, depois a gente volta com os comentários, tá bom? E aí algumas pessoas perguntaram sobre como a gente teve certeza que um é pro outro, porque querendo ou não, a gente está passando convicção para as pessoas, e tem gente, pronto, lembrei o que eu ia falar, que fala assim: vocês não acham que postam muito não do relacionamento de vocês, e não sei o que, não exponha não, e não sei o que, e gente, sinceramente, a gente esperou 4 meses para expor, né? Tipo, a gente, diante, né, de casais que vivem para isso, eu acho até que a gente se comporta bem, né? Pelo menos no feed. Agora, quando eu tô junto com ela, que para quem não sabe, a gente namora à distância, ela mora aqui em Brasília, eu moro em Fortaleza, e a gente tem aí isso para administrar, que é uma pergunta que fizeram sobre relacionamento à distância, e a gente vai falar também na live de hoje. Então, quando eu passo a semana perto dela, meu amigo, a Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio. Eu vou ficar mostrando o que para vocês? É claro que eu compartilho, que eu tenho o prazer da gente parar uma noite para fazer uma live como essa. Então, desde já, né, a gente posta sim, tem algumas pessoas que falaram, né, poucas pessoas, é claro que é sempre a minoria, mas a minoria às vezes quer fazer barulho. Então, a minoria às vezes fala qual é o propósito de expor, mas o propósito é justamente esse aqui, é inspirar e encorajar a vida de vocês. Mas mais pra frente a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu queria dar pra Thaís, né, já a oportunidade para ela falar um pouco sobre por que você acha, minha gatinha, que eu sou a pessoa certa para a sua vida, e eu quero saber disso. Estou muito interessado em saber. Parece que você não sabe ainda, né, mas eu estou interessado em saber. Diga aí pra mim. Gente, então vamos lá. Essa é uma pergunta mesmo que a gente mais recebe, que todo mundo também procura saber. Eu também tinha essa dúvida no meu coração. Como o Samuel falou, eu esperei praticamente toda a minha vida para encontrar meu grande amor, né? Antes de namorar o Samuel, eu tive um outro relacionamento que foi um relacionamento rápido. E é impressionante, assim, que eu acho muito essencial essa experiência que eu tive, porque assim, só me dá mais certeza de que o Samuel é a pessoa certa para mim. Por quê? Porque quais são os sinais que a gente tem de que a pessoa é a pessoa certa? Quem encontrou a pessoa certa vai confirmar com a gente aqui na live que a gente sabe. E sabe como? Através da paz que Deus coloca no nosso coração. Para mim, esse é o primeiro ponto chave, assim.
A Bíblia fala que nós devemos ter a paz de Deus como um árbitro para o nosso coração, não é isso, meu amor? E aí, então, a paz de Deus, ela é o primeiro sinal de que a pessoa certa é a pessoa certa. Geralmente, e isso para mim também vale, gente, em qualquer outra área da minha vida, em qualquer outra situação da minha vida. Se eu tô para tomar uma decisão e aquela decisão vem carregada de fadiga, de atribulação, tribulação, né? Que vem assim com peso, muita dúvida, fadiga. Isso para mim já é um sinal de que não é de Deus. Mas aí fala assim, também tem aquela questão que fala assim, né, meu amor? Tipo assim, mas às vezes o inimigo quer colocar empecilho, quer colocar impedimento, mas é diferente. A gente sabe quando a gente está guerreando uma guerra, quando a gente está lutando, e a gente sabe também quando a gente está sem paz. Forçando a barra, né? Forçando a barra, exatamente, a gente sabe. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, para responder essa pergunta é a paz de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida tem paz. Às vezes você fala assim, você pode falar assim, olha, uma coisa que não era nem para acontecer, aconteceu. Deus abriu uma porta onde não tinha uma porta. Deus encaminhou uma coisa que estava difícil de ser encaminhada. Então isso é a direção de Deus, a vontade de Deus e a paz de Deus. Os outros pontos, na minha opinião, é você observar os sinais ao seu redor. A sua família está de acordo, as famílias dão a bênção. Para mim é muito importante a bênção dos pais, a bênção do seu pastor, do seu líder principal, aquela pessoa que tem uma autoridade espiritual na sua vida. Nós dois tivemos assim muito esse cuidado. E assim, que na verdade foi um princípio na nossa vida. Quando o Samuel, antes de namorar comigo, o pastor Costa, a pastora Neném já sabiam da minha existência, eles já tinham falado com ele sobre mim. Eu já tinha falado com os meus pastores, além de antes ter falado também com os meus pais. Então, esse é um princípio que para mim também é muito importante para que a gente saiba que é a pessoa certa. Aí, pensa num namoro difícil, um relacionamento difícil, é aquele relacionamento que a família é contra, que os pais são contra. E aí você tem que dar uma força muito extraordinária para fazer dar certo, porque, meu Deus do céu, se a família para mim também é um dos sinais que comprovam que a pessoa que você está namorando é a pessoa certa para sua vida. E aí, como eu falei, você observar os sinais em volta e por último, mas não menos importante, talvez até um dos pontos mais importantes, é a gente olhar o propósito da pessoa, olhar a vida da pessoa, o que encaixa com você, os propósitos de Deus, que você sempre coloca, meu amor. Como é que você coloca nos seus stories quando a pessoa Deus pergunta? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não, mas que você coloca os tópicozinhos. A pessoa tem que ter propósitos semelhantes. Propósitos de vida compatíveis, né, que eu falo, né? Porque a gente às vezes fala muito. Existe um mito aí de relacionamento, que é um mito que eu sempre tentei desconstruir nos meus textos, nos meus vídeos e até na minha vida mesmo, do mito de que os opostos se atraem. Vocês já devem ter ouvido muito isso, os opostos se atraem, os opostos se atraem. E sinceramente, gente, eu tenho muito medo dessa expressão, porque eu concordo que, assim, questão de personalidade é legal quando uma pessoa mais colérica, por exemplo, que no caso sou eu, né, que sou um pouco colérico, sanguíneo, sou um pouco mais, vamos dizer assim, que um pouco estressado, caso com uma pessoa, né, que tipo, eu não estou dizendo que ela é um anjinho, que não sei o que também não tem os momentos, né, de colérica, de sanguíneo, mas ela é bem mais equilibrada, eu não tenho dúvida disso, né, nesses 5 meses que a gente namora e 8 meses que a gente se acompanha, porque a gente teve aí 2 meses e meio, quase 3 meses de conversa, de oração, que é outro detalhe que as pessoas perguntam muito. Vocês oraram antes de namorar? Né? Então, tipo, a gente realmente orou antes de namorar, a gente teve muitas conversas, a gente conversava praticamente todo dia para poder a gente se conhecer um pouco mais, né? E era algo que eu sempre percebia na Thaís, né? O quanto ela era mais tranquila e, acima de tudo, o quanto ela me traz paz, né? Tipo assim, eu tava até falando essa semana que a gente tá junto aqui em Brasília, inclusive, né, uma pergunta ou curiosidade, que eu não tinha nem obrigação de dizer, porque é muito chato você ficar dando satisfação para seguidor, mas é algo que o povo pergunta às vezes, principalmente os maldosos, fala assim: vocês estão aonde, hein, vocês dois aí? E nós estamos na casa dos pais da Thaís, né? A mãe dela está aqui, inclusive ela acabou de passar aqui, minha mochezinha, né? E a gente tá aqui. Beijo, mochezinha. Ela no quarto e eu em outro quarto, e a gente vai até falar um pouco aqui sobre fogo no relacionamento, que foi outra pergunta também. Enfim, espero que dê tempo a gente falar, né, sobre todos esses assuntos, né? Então, tipo assim, voltando, quando a gente começou a se conhecer, a gente viu isso, né? E é o que eu sempre falo, mas nunca é demais relembrar.
A pessoa te leva para mais perto de Deus e é incrível o quanto a gente se aproxima de Deus, o quanto eu levo ela para perto de Jesus, o quanto ela me leva para perto de Deus. Gente, é incrível. Diga aí, meu amor, que você estava mais apaixonada por mim ontem, que a gente estava na sala louvando. O Samuel cantando os hinos da harpa de cor e salteado. Eu sou assembleana raiz, nascida e criada na Assembleia de Deus. Eita! E aí, quando ontem nós fomos fazer um momento aqui de oração, louvor. E aí eu puxei um hino Peça qualquer hino da harpa aí, falei assim, um aleatório. Eu cantei aquele hino assim, pros assembleanos da live aí, vão ouvir agora. Aquele hino assim, em Jesus vivendo cada dia. E ele com o olhinho fechado, cantando de ponta a ponta. Eu falei, ai meu Deus, meu Deus do céu. Por essa eu nem esperava. Eu também não tava nem mais querendo assim, que era um ponto assim, que eu ia fazer questão, assim, sabe? Uma bênção tão grande. Mas eu já quero falar aqui pra você que tudo que Deus faz é perfeito, meu irmão. Eita. Recebe essa palavra já aí. E assim, a gente não quer dizer, galera, que é obrigado você encontrar pessoa que fala-me Deus, que sabe dos hinos todo, não. Dos hinos todos, não. Eu só tô dando um exemplo do quanto a gente se dá bem, se parece, sabe? É isso que eu falo. Vocês até comentam nas nossas fotos o quanto a gente tá parecido fisicamente, né? Que vocês acham. Meu Deus, é demais, né? E comentam muito isso, né? E assim, eu até fico olhando assim, eu acho que o olhar parece alguma coisa assim, o sorriso, eu não sei, mas realmente muitos aí comentam isso nas fotos, né? Então, assim, a gente realmente é parecido. E eu acho interessante, eu acho que isso é um sinal em qualquer relacionamento. Porque, gente, pensa comigo. De Deus. Pensa comigo, né? Você se aproxima de Deus, a pessoa te aproxima de Deus. Claro que Deus não vai mandar nada para a sua vida, nem na sua vida financeira, profissional, ministério, relacionamento. Deus nunca vai mandar nada que te afaste dele. Se está te afastando de Deus, foi o cão que mandou para a sua vida. Não, mas Deus vai me usar para transformar. Tem muita essa conversa, né? Não, Deus me colocou na vida dele para transformar. Gente, é um caso em 1 milhão. É um caso em 1 milhão, né? Não fica se baseando por exceção, não. Ah, mas o fulano deu certo. Gente, se eu fosse você, eu pelo menos não me arriscaria. Porque é por isso que foi bom eu ter tido algumas experiências de relacionamento antes da Thaís, porque eu já me relacionei com moças que, tipo assim, eram novas convertidas, né? Não tinham aquela vida com Deus firmada, mas eu falei, quer ver como eu vou converter? Quer ver como eu vou transformar? Resultado, fracasso. Porque ninguém transforma ninguém. É tanto que antes de eu conhecer a Thaís, eu estava falando muito para os meus amigos. E até nas lives e nos textos aqui. Né? Eu falava demais. Eu falava, eu não vou pagar preço por transformação de ninguém. Não vou pagar preço. Porque a pessoa que me pegar para namorar, para casar comigo, rapaz, vai me pegar convertido, pregando a palavra, servindo a Deus. Aí eu vou pegar uma pessoa cheia de cão para poder eu pagar preço dentro do casamento. Não por questão de merecimento, gente. Mas é questão de bom senso. A pessoa está lá servindo a Deus, buscando a Deus, esperando em Deus, aí Deus, não sei por que cargas d'água, vai mandar um Satanás, uma cruz para a pessoa carregar. Perdão, com todo perdão, mas eu, sinceramente, eu não aconselharia de forma nenhuma. Você que está esperando em Deus, né? Porque isso é jugo desigual, é o famoso jugo desigual. Muitas perguntas também sobre o jugo desigual. Porque o jugo desigual é o quê, gente? O jugo desigual é em várias áreas, né? Espiritualmente, né? Intelectualmente. Gente, assim, eu não vou ficar fazendo só, como é que fala? Propaganda do nosso relacionamento, porque eu sei que é chato. Ficar fazendo propaganda do nosso relacionamento. Ah, meu Deus, mas vocês são perfeitos. E o nosso relacionamento não é perfeito. Nós não somos pessoas perfeitas, eu não sou perfeito, o Samuel não é perfeito. E o nosso relacionamento, ele também não é aquela coisa de jornal, de filme, não é. Mas aquilo que dá certo pra nós, aquilo que é bênção na nossa vida, é isso que a gente quer compartilhar, essa é a nossa intenção. Não é que a gente tá aqui querendo vender uma coisa que não existe. Vender uma imagem, né? Vender uma casalzinho imagem, perfeito, não. Assim, se eu disser pra vocês que a gente já brigou, a gente não brigou ainda. Se eu disser pra vocês, assim, mas teve assim alguma coisa ruim ainda, gente, por incrível que pareça, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, e assim continuará, porque a gente vem até comentando no carro hoje, né, que eu acho que a nossa idade ajuda, a nossa maturidade, a nossa vida com Deus ajuda a gente realmente não ter joguinhos um com o outro, né? É tão legal porque desde que a gente começou esse namoro, hoje é que dia? Hoje é 5, 6, 7, por aí. 8, né? A gente vai fazer 6 meses só dia 23, né? Mas a gente, nesses 5 meses de namoro, é tão legal ver eu me esforçando para agradar a ela, eu me esforçando para estar presente, eu me esforçando para poder realmente suprir todas as necessidades possíveis, né, que eu posso suprir emocionalmente, espiritualmente, com palavra, com cuidado, mesmo o relacionamento sendo à distância.
E ela, então, ela é maravilhosa comigo que desarreda. Do quanto ela se esforça, tipo assim. E é uma coisa leve. E se eu disser pra vocês, o sacrifício pro agradar a Thaís, oh meu Deus, lá vai, vou ter que fazer isso, gente, é algo prazeroso. É leve. Né? É algo leve, é algo que realmente vem de Deus. Então, é por isso que o que vocês estão vendo aqui não é um exemplo de relacionamento perfeito, mas é um exemplo de julgo igual. É um exemplo de casamento. Amém. Eu só repetir casamento. Amém. Aleluia. Mas é um exemplo de relacionamento com propósito, que é o que eu desejo para todos que estão aqui nessa live. Então, é isso que faz. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar no julgo desigual, sobre o julgo desigual, é porque, assim, gente, eu sou líder de jovens na minha igreja e isso é uma coisa que eu procuro aconselhar as meninas. É que, assim, às vezes a gente namorar com um rapaz que já é do mesmo julgo, do julgo igual, da igreja, tudo certo, já tem suas dificuldades, seus desafios. Agora vocês imaginem uma pessoa que pensa com a cabeça totalmente diferente da sua. Imagina. Já fora a questão de personalidade que precisa ser alinhada, de sonhos, de propósito que precisa ser igual, agora você imagine uma pessoa que pensa completamente diferente de você. Então, assim, eu falo assim, gente, é uma questão assim, você tá preparada pra poder, tipo assim, tá preparada, tem força. Entre sabendo o preço que você vai pagar. Tipo assim, tem que entrar consciente. Vida é sua. Por exemplo, às vezes as pessoas, e eu já recebi mensagens no meu direct de pessoas falando assim, Tatá, se eu pudesse, eu gostaria de falar para as pessoas como é difícil. Porque, por exemplo, num caso que o casal se casa e a pessoa é de uma religião e a outra é de outra religião, imagine a dificuldade de criação de filhos. Pense. Imagine como que é difícil a criação, o pai querendo ensinar um princípio, a mãe querendo ensinar outro princípio. E a título assim, só de mais informação, o que é o jugo? Que às vezes as pessoas falam jugo desigual, jugo desigual. A Bíblia fala sobre o jugo desigual, se você colocar no Google aí, jugo sem o L, G-U-J-U-G-O. É uma peça que colocava em cima do lombo do boi, não é verdade, meu amor? Uhum. A gente não combinou isso aqui, não tá combinado. Não, porque você eu tô falando. Demais, você sabe Aí tem aqui uma peça que põe em cima do boi que chama jugo. Então o jugo precisa ser igual porque o boi vai caminhando e o jugo tá igual. Se o jugo for desigual, a pecinha aqui no lombo do boi, então eles não vão conseguir andar e vai acabar machucando. Vai derrubar a carroça. Derruba a carroça, tudo É impossível. Então isso é o jugo que a Bíblia fala, quando ela está comparando a essa situação do jugo. Incompatibilidade. Exatamente. Então, a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, já vamos pular para o próximo tema, mas a pergunta é, você está disposto? Você está disposta? Porque além de todo o esforço, que relacionamento a gente sabe que não é fácil, você tem que saber que você tem que estar disposto, tem que estar disposta a abrir muito mais mão, muito mais esforço, né, meu amor? Mas voltando no que você estava falando. É uma paixão que não vale a pena, porque vamos falar a verdade, às vezes a pessoa fica por amor, não fica colocando palavra na boca de Deus. Ah, mas Deus revelou. Ah, mas foi profecia. Ah, mas eu sinto no meu coração que Deus colocou ele na minha vida para eu transformar. Muito cuidado, porque a Bíblia fala, eu amo a palavra de Deus que diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Gente, a Bíblia que fala isso. É tanto que sempre que você tiver num relacionamento que tiver mais dor do que alegria, que tiver mais tristeza, mais lágrima do que sorriso, não tem como você me dizer que é algo de Deus. Não tem como. Então, realmente, assim, eu mesmo tô com 32 anos de idade e sempre faço questão de lembrar, né? E assim, tive a oportunidade de ter relacionamento, mas não casei. E eu nunca cheguei nem perto de casamento. Cheguei uma vez, talvez, perto de casar, mas nunca chegava nem perto de casamento, porque eu já via de longe, quando não havia paz, quando não tinha julgo igual. E é por isso que, fechando a primeira pergunta sobre por que eu tenho tanta convicção no meu relacionamento com a Thaís, o que eu tô vivendo com ela é completamente diferente do que eu vivi em qualquer outro relacionamento. A Thaís teve só um relacionamento, infelizmente eu tive mais do que um relacionamento, mas todas as experiências que eu passei também, assim como ela falou, serviram muito para quando eu vi a Thaís, eu reconheci. Eu falei, gente, tem algo diferente nessa mulher, tem algo
algo diferente nessa moça, e aí eu fui permitindo conhecer, fui permitindo me aproximar, foi algo completamente diferente, e a cada dia que passa, a gente vai confirmando isso, a gente realmente vai aumentando em convicção, não só em sentimento, porque realmente, meus amigos próximos sabem que eu nunca falei eu te amo em namoro, eu nunca falei eu te amo em namoro, nunca, eu falei só uma vez e até me arrependi de ter falado depois, mas enfim, deixa pra lá. Mas assim, quando eu falo eu te amo, né, quando eu falei eu te amo pra Thaís, eu tive assim uma convicção. É por isso que hoje em dia a gente fala eu te amo e assim, pra mim existe um peso e uma responsabilidade, um compromisso nessa palavra. É tanto que às vezes eu brinco com ela, né, quando ela fala que me ama, eu falo assim, você ainda não precisou me perdoar, né, meu amor? Se você precisar me perdoar, eu lhe fiz alguma raiva, aí a gente vai ver ainda mais esse amor, né, que eu sei que faz parte, né, do caminho pro nosso casamento e no próprio casamento. O perdão é um dos maiores sinais do amor. Então, assim, eu tenho realmente essa convicção, a gente não está caminhando em cima de sentimento, a gente não está, não. Muita gente pergunta sobre o nosso casamento, né? Quando é que vai casar, quando é que vai casar? E, gente, se tem algo assim que já está mais do que decidido entre nós, é a questão do nosso casamento, né? Ela pode até ficar com a cara de surpresa e falar assim, nem pedi noivado ainda e não sei o quê, mas é porque vocês sabem que eu sou organizado, né? Então, eu não vou fazer um noivado qualquer, eu não vou numa live assim, puxar a caixa. Eu vou fazer outro pedido de noivado, né? Tô pedindo para Deus me inspirar, não sei se eu vou descer de paraquedas, alguma coisa diferente, alguma coisa assim, bem preparada, né? Tô brincando, mas é verdade. Então, assim, a gente vai só conduzir isso, né? Para que realmente a gente possa organizar. Graças a Deus eu já tenho um apartamento onde morar, né? Que é uma das coisas que o casal precisa organizar. Então, a gente tem algumas coisas para adaptar que vão dar prosseguimento à condução do nosso casamento, né? A própria mãe da Thaís, o pai, o irmão, né? Eles sabem, eles veem em nós essa convicção, eles também sentem essa convicção e glória a Deus por isso. Eles nos apoiam, nos abençoam muito. Minha mãe então também, da mesma forma, meu pai já faleceu. E assim, a gente só tá mesmo em questão de organização, né? Todo mundo pergunta, Samuel, vai para Fortaleza ou vai para Brasília? É a segunda pergunta, mas... É outra pergunta muito feita, né? Gente, só Deus que sabe, viu? Mas assim, é claro que a previsão, 90%, vamos dizer assim, né? O coração do meu amor está preparado para ir para Fortaleza. Foi a primeira coisa que eu falei para ela dentro do carro, a gente conversando, quando eu fui, né, abrir o coração para ela, eu falei assim, Thaís, eu vou te falar a verdade, eu tô muito encantado por você, realmente eu tô me apaixonado por você, isso eu vou deixar para contar no vídeo, né, na história, né, mas assim, uma coisa só que eu vou falar é que eu nem abro meu coração para me apaixonar mais por você, porque você tem uma vida toda feita em Brasília, sua vida é completamente organizada em Brasília, e a minha vida é completamente organizada em Fortaleza, então não tem como a gente se relacionar, vai ser difícil. E aí foi quando ela me surpreendeu nesse carro, porque ela olhou e falou assim, aí que você se engana, eu vou para onde for a vontade de Deus, minha família sabe que eu quero o que Deus quiser, e se um homem passar para mim a segurança espiritual, emocional, financeira, eu vou embora. E ali foi quando o nosso relacionamento evoluiu, né? A gente foi para outro nível, as nossas conversas foram se aprofundando mais e adquirindo compromisso. Então, assim, no coração dela, né, meu amor, existe essa preparação, né? Eu sempre tive essa consciência de que o meu Deus é fiel e que tudo, eu sabia que quando esse momento chegasse na minha vida, ele ia preparar tudo, que foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim, e eu falei pra ele, não foi me jogando não, viu, gente? Se alguém tá pensando aí que ele falou que de uma forma, que tipo assim, aí que você se engana, que eu vou e tudo mais, não tal. Foi jogando, foi só falando assim. Eu falei pra ele no sentido assim, racionalmente tipo falando. assim, eu falei assim, se o homem de Deus pra minha vida, né, coloquei aquele suspense, né, no momento que a gente não tava namorando ainda, eu falei que pode ser você, mas também pode não ser, né, gente, não podia ser assim me jogando. Depois eu vou falar no meu Instagram pras meninas, eu vou falar sobre isso. Quem toma iniciativa, a fase da conquista, eu acho que é muito importante eu falar sobre isso. Top, isso. Uma conversa só pras mulheres, depois eu vou ter essa conversa com vocês, viu? Muito bem. E aí eu falei pra ele isso. Cobrem, falei, viu? Cobrem, que aqui tem que cobrar. Pode me cobrar. Aí eu falei pra ele que quando eu falava, se o homem passa pra gente, nós mulheres, as mulheres vão confirmar aí, balançando a cabeça, se eles passam pra gente essa segurança espiritual, emocional, financeira, com a bênção de Deus, eu falo, meu Deus do céu, a gente vai pra qualquer lugar. E se a gente tá falando com que amor.
A gente ia até pra onde, hein? Pra China. Até pra sede do coronavírus. Até pra capital do coronavírus, pra China. Se for a vontade de Deus, é isso aí. Nós estamos indo. E aí eu queria acrescentar aqui, antes de você já partir para a próxima pergunta, se você quiser escolher, tá. Eu queria só pontuar a questão da oração, que o Samuel falou aqui, que as pessoas perguntam se a gente orou para namorar e tudo mais e tal. Eu gostaria de acrescentar um ponto aqui, mas assim, minha opinião, nossa opinião. Eu não estou dizendo aqui que isso aqui é o que deve acontecer na vida de todos. Deixa eu ver se é minha opinião, né? Exatamente. Que quando nós nos encontramos, eu e o Samuel, nós não fizemos aquela oração assim, ó. Vamos começar a orar a partir de agora, vamos orar 2 meses para saber se é da vontade de Deus, no nosso relacionamento. Nós não fizemos assim. Por quê? Porque cada um, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu estou esperando em Deus uma pessoa, eu estou orando pela minha vida sentimental. Eu oro pelo meu futuro esposo, eu oro pelo meu relacionamento. E aí, como líder de jovens também, e essa é uma experiência que eu trago pela liderança, que às vezes o casal, quando o rapaz gosta da moça, o homem se interessa pela mulher, aí eles começam a conversar, aí fala assim, vamos começar a orar agora. Só que nessa história do orar, aí eles começam a sair, aí conversam bastante, o que não há nada de errado nisso. Mas onde é que está o problema? O alerta, não é o problema, é o alerta. Que aí, às vezes, é um casal que gosta de beijar na boca, não tá nem namorando ainda, mas gosta de ficar. Famosa ficada. A famosa ficada. Aí ficam, se agarram, saem, conversam. Complicado. Aí amanhece o dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Já tá tão ligado, aí eu pergunto pra vocês. Qual a possibilidade de Deus falar que esse relacionamento não é da vontade dele e esse casal ouvir? Não, na minha opinião, não escuta, ele não vai escutar, porque já está totalmente envolvido, já tá namorando, gente, a verdade é essa, né? Já tá namorando e aí fica às vezes com essa sensação de que não, a gente tá só orando, mas já tá beijando na boca, como eu disse. Então, o Samuel, quando nós nos conhecemos e nós nos conversávamos, ele orava me apresentando para Deus e eu orava apresentando ele a Deus, mas cada um na sua vida com Deus, cada um no seu propósito, cada um continuando vivendo, né? Aí nós tem que conversamos. Ter o cuidado do coração para não já se apaixonar desesperadamente. Nós fomos nos conhecendo, cada um cedia um pouquinho, ninguém queria abrir demais na época até, nós fomos nos conhecendo, conversando, nós não ficamos, a gente é contra ficar, por conta que o filho tem que beijar só depois que perde o namoro. Vamos já falar sobre beijo na boca. Isso, exatamente. Então, assim, nós não ficamos, e aí na minha oração, eu falava com Deus, eu apresentei o Samuel, eu fiz os meus propósitos com Deus pessoais, e ele da mesma forma também. O que Deus falou pra ele sobre mim foi entre ele e Deus, não foi uma coisa aqui que a gente orava junto, entendeu? Então, fica aqui o meu alerta, e como eu digo aqui, não é uma doutrina, não tô pregando aqui uma doutrina, porque a Thaís está falando que não tem que orar o casal, que não é isso que eu tô dizendo, eu só estou falando que a gente tem que ficar ligado, né? Fique atento, porque às vezes se envolve tanto nessa fase que diz que está orando, se apega tanto emocionalmente e fisicamente, que fica muito difícil ter clareza para ouvir a voz de Deus dizendo se o namoro é para ser ou não. E continuando nessa mesma linha que a gente está indo desde o começo das perguntas, né? Veio outra aqui, pergunta que tem tudo a ver e que eu já fiz vídeo sobre isso, mas mesmo tendo feito vídeo, é legal da gente relembrar, né? Que é a questão de se existe uma pessoa certa para você. A questão de se a Thaís nasceu, se na barriga da Estezinha, ela já estava separada para casar com Samuel Wagner, que estava na barriga da Dona Zilda. Gente, assim, eu acho legal você ter esse romantismo, né? É quase impossível a gente, quando tá mandando uma mensagem, não dizer, né? Nascemos um pro outro e não sei o quê. É muito bonita essa parte romântica, mas, assim, eu não sou muito a favor da doutrina de que um ser humano nasce predestinado completamente para poder casar com aquela outra pessoa. Porque, gente, partindo de um princípio muito simples, imagina se uma pessoa erra. Se uma pessoa fica com outra pessoa e casa que não era da vontade de Deus.
Ou seja, é um dominó. Todo mundo, a pessoa que ia ficar com aquela, vai ficar com outra, que vai ficar com outra. Então, resumindo, a humanidade tinha falhado. Então, o que é que eu acredito sobre questão de pessoa certa e de como Deus vai orientar para você saber quem é a pessoa certa para a sua vida? Eu acredito que, primeiro, Deus ele nos dá a liberdade para escolher, né? A gente orou, a gente pediu a paz de Deus no nosso coração, mas acima de tudo também, a Thaís foi uma decisão racional minha. Total. Né? Uma decisão racional. Total. Muitas vezes eu tomei decisões emocionais. No auge de paixões, né, eu já caí na besteira de me declarar, amor da minha vida, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente via que era só mesmo algo emocional, carnal. E não, a decisão de Deus na nossa vida, na vida sentimental, também deve ser racional. Eu realmente olhei para a Thaís e vi o quanto ela era compatível à minha vida, o quanto ela me divertia, o quanto a gente se dava bem. Gente, a gente conversava 3 horas por madrugada às vezes. Eram 3 horas de conversa. E até hoje ainda é, né? É um dos nossos desafios do namoro à distância. É a gente sempre ter tempo de qualidade, nem que seja pela porcaria do FaceTime, e que glória a Deus pelo FaceTime, mas que é ruim demais, mas a gente se esforça. Então, assim, eu já quero adiantar essa questão. Eu, particularmente, não sei se a Thaís acredita nesse negócio de pessoa certa, que o fulano nasceu para cicrana. Eu acredito que é uma decisão. Deus nos deu livre arbítrio. O que Deus faz, e que é o propósito da nossa oração, é uma confirmação de Deus, né? Porque como a gente falou no início da live, se ninguém sente paz, se não tem paz, se é confusão, se não traz alegria, se não traz bênção sobre a vida de vocês, se não aproxima de Deus, um negócio desse não precisa nem Deus descer do céu para dizer que não é dele. Então, assim, é uma questão de escolha pessoal, respondendo aí o pessoal que estava perguntando. Agora é o seguinte, o que eu gostaria de complementar nesse ponto, que também, assim, foi uma caixinha de perguntas que eu liberei no meu Instagram, e as pessoas, depois que eu respondi, vieram também fazer perguntas sobre isso. Porque eu falei também me fizeram essa pergunta, eu respondi lá também, e a resposta que eu dei foi o seguinte, que essa escolha, ela é totalmente nossa e totalmente racional, inclusive, e aí eu acrescentei dizendo o seguinte, que o nosso Deus, é um Pai tão bondoso e tão amoroso, que Ele nos dá sinais e nos direciona se aquela pessoa será uma bênção ou um laço na nossa vida. Muitas vezes, às vezes a pessoa quer se envolver com a outra que não tem nada a ver, que vai ser... E aí, se essa pessoa coloca diante de Deus essa situação, essa causa, eu acredito sim que Deus, como um pai bondoso, que eu falo, do mesmo jeito que os nossos pais, eles orientam a gente, dão um conselho. Meu filho, essa pessoa não é pra você. Minha filha, essa pessoa não é pra você. Mas os pais ainda falam assim, né? Mas faça a sua vontade. Se você quiser. Então, assim, Deus, ele vai dando pra gente esses sinais pra gente não quebrar a nossa cara. Eu creio e já vi muito Deus fazer isso, até mesmo na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu não namorei no passado, mas eu era uma pessoa que o meu sonho era casar até hoje, assim, sabe? E aí, às vezes, apareciam alguns rapazes na minha vida, às vezes algum rapaz que eu até me interessava, que eu até me interessei, mas quando às vezes eu ia orar e tudo mais e tal, aí Deus me dava alguns sinais de que aquela pessoa não era a pessoa. Como que eram esses sinais? Como é que Deus mostrava? Entrava um anjo no seu quarto? Não, gente, a gente ia percebendo na pessoa coisas que não são compatíveis. E assim, aconteceu de situações de os anos passarem, e depois que tanto tempo passa, a gente olha pra pessoa hoje e fala assim, meu Deus, claramente aquela pessoa não era pra mim. Muita gente aqui sabe o que eu tô falando, né? Então, assim, Deus, eu acredito, e eu vivo isso, que Deus, Ele nos dá sinais. Se é um relacionamento que vai te fazer sofrer muito, às vezes relacionamentos abusivos que estão aí acontecendo demais, Deus, Ele nos livra de laços, de coisas ruins, de laço mesmo, de treva, de trambolho, sabe? Se a gente pede, Deus, Ele vai nos dando sinais. E como é que são os sinais? Um dos sinais que a gente falou aqui no começo da live, a falta de paz é uma delas, a bênção dos pais que não têm, os líderes que não concordam, os pastores, os amigos mais próximos que falam, essa pessoa não é pra você, e tudo mais e tal. Então é isso. Então, assim, não existe essa situação, só se for mesmo assim um caso extremo do extremo do extremo, que também é a exceção da exceção da exceção, que Deus vai falar o nome da pessoa, gente. Não vou dizer só que é impossível, porque assim, Deus é que sabe. Mas assim, esse é um caso em 1 bilhão de 1 milhão. Eu já vi muito mais confusão em relacionamento por causa de profecia, de revelação, de visão, de eu sentir
de fulano, não sei o que, do que essa questão de que fosse de Deus. E até porque também, às vezes, num caso desse, quando dá errado, a pessoa vai culpar Deus. Claro. E vai falar, não, eu só casei com fulano, só namorei com fulano, porque foi Deus que mandou. Então é por isso também que Deus nos dá esse livre-arbítrio e essa liberdade de escolher quem é a pessoa com quem a gente quer se relacionar. E, gente, assim, ó, teve outras perguntas que eu lembro que eu vi, né? Não estão nem aqui nessa lista que eu fiz, mas ainda sobre essa questão de sinais, né? Umas mocinhas aqui sofrida que manda pergunta, sempre tem essa que manda pergunta, né? Ô, irmão Samuel, meu namorado me traiu várias vezes, mas ele tá pedindo pra voltar. Tá aqui, ó, tem um aqui falando assim, ó, o ex acabou 3 vezes comigo, agora depois de 7 meses quer voltar, o que eu faço? Ô, meu amigo, 3 vezes que a pessoa terminou, você é ioiô pra poder a pessoa ficar ali jogando, ele puxando de volta. Tem uma hora que não tem condição, né? É claro que existem. Mais uma vez, gente, não vamos trabalhar com exceções. A gente tá trabalhando aqui com pelo menos os padrões. Isso, né? Tipo assim, existe 1 em 1 milhão que termina 10 vezes e volta e dá certo. Mas padrão, né? O padrão é que se não existe convicção, vai e volta, vai e volta, vai e volta, eu não vejo a paz, né? Eu não vejo assim algo sendo de Deus. Vamos lá para outra pergunta, senão a gente vai ficar só nessa, né? É a questão de relacionamento à distância. O pessoal pedindo dicas para saber como lidar com esse relacionamento à distância. E aí, minha gatinha, o que é que você quer dizer? Essa hora do silêncio. Que é aquela que a gente também tá querendo saber, né, meu amor? 1 minuto de silêncio. Oh, meu Deus, 1 minuto de silêncio. Eu vou embora na live. sexta-feira e nós já estamos aqui sofrendo. Oh, meu Deus do céu, o sofrimento é muito grande. Gente, a saudade é outro sinal que é de Deus. Que dá vontade de apressar para casar mais ligeiro, é isso. Ah, meu Deus do céu, gente. Então, assim, o relacionamento à distância, como é que faz? Silêncio, meu amor. Não, meu Deus, vamos falar alguma coisa. Gente, assim, eu pelo menos eu tinha dito, eu não quero relacionamento à distância, mas de jeito nenhum. Né? Quando eu conheci a Thaís e eu vi que ela era aqui de Brasília, eu falei, não quero. Eu tentei até nem parar para pensar nela. Quando ela apareceu na minha vida, que a Rebeca mostrou, e depois a gente vai fazer o vídeo contar completo. Mas eu olhei e falei assim, não quero não, tá doida, eu não quero uma pessoa de Fortaleza, não sei o que. Mas, gente, eu já morava em Fortaleza há 32 anos. Então, tipo assim, eu olhava para Fortaleza e falava, não, minha mulher não tá aqui não pode. Né? Então, tipo assim, quando eu conheci a Thaís, realmente eu vi que ela valia a pena do preço que é namorar à distância. Porque se eu disser que é fácil, não é fácil, realmente é difícil. E com pandemia, meus amiguinhos, com quarentena, né? A gente foi meses sem se ver agora no início do relacionamento. 3 meses, dos 5 meses que a gente tá namorando, a gente ficou 3 meses sem se ver. E o mais incrível de tudo isso, que realmente, assim, algo sobrenatural, é que a gente não esfriou no nosso relacionamento, né? Tipo assim, a gente não se largou. É claro que eu até compartilhava com amigos meus, né? Amigos íntimos como a Thaís e o Ari, que são amigos que acompanham muito o nosso relacionamento. E eu falava assim, minha gente, essa mulher vale muito a pena, porque você me conhece. Eu não ficava num negócio desse aqui não. Uma pandemia dessa, meu amigo, eu sozinho aqui, sem poder ver de jeito nenhum, sem ela poder vir me ver. Então, enfim, esse negócio da presença, de estar perto, de passar... Hoje a gente passou o dia juntos. A gente saiu desde cedo, que a gente estava na rua, foi para um bocado de lugar. E eu vim agora, quando eu cheguei, falei assim, meu amorzinho, eu te amo mesmo, viu? Porque eu vou te dizer, como é que pode? A gente passou o dia junto e 0 enjoo. Tipo assim, porque eu sou uma pessoa, né, com todos os meus defeitos, né, que tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sempre reclamei, negócio de ser preguento, de estar muito perto, de passar o dia junto. Como é que casa uma pessoa dessa, né? Tem que se preparar para casar. Mas a gente junto é incrível, né? Talvez o relacionamento à distância ajude a gente ter esse prazer tão grande, a gente valorizar cada segundo que a gente está perto. Mas, gente, eu não acredito que é só relacionamento à distância. É porque a gente realmente se faz bem. É porque a gente realmente se diverte, não é não? É verdade. A gente se dá bem demais. É verdade. Pra glória de Deus. Então, tipo assim, é pra orar, é pra falar de Deus, é pra rir, é pra falar de amigo, é pra conversar. Seja o que for que a gente faça junto, a gente tá fazendo feliz demais. A gente realmente tem prazer. É por isso que a gente quer casar. É por isso que a gente olha e fala assim, não tem o que conversar. A gente realmente vai casar. É só a gente orar, que é outra pergunta que a gente vai entrar depois dessa, que é sobre quanto tempo deve ser namoro, noivado de crente. Quanto tempo deve ser? Uma pessoa que quer viver a vontade de Deus. Que é outra perguntinha boa que a gente vai responder. Mas sobre essa questão de relacionamento à distância, eu vou falar aqui da minha parte para encerrar, para poder a Thaís pensar em alguma dica. Não, eu já estou pensando, já quero até falar. Já é está o seguinte, com a dica, depois fala já quero até falar que é o seguinte, o relacionamento à distância, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, como quase tudo nessa vida. Tudo na vida, né? A vantagem é essa questão, a saudade é um ponto muito negativo, mas também é positivo, porque então assim, quando a gente se encontra, quando nós nos encontramos,
Meu Deus, a gente quer aproveitar cada minuto junto, é aquela coisa assim que a gente só sabe, então assim, é muito bom. O lado negativo é porque nós não temos o privilégio ou o desprazer, mas é privilégio, porque a gente precisa passar por isso no relacionamento, de nos conhecermos no estresse, no dia do estresse, na hora da raiva, na hora do destempero, que a gente chama aqui de destempero, na hora do destempero. Porque quando eu vou conversar com o Samuel à noite, já passou o dia dele, a raiva dele, a hora difícil que ele já teve lá, já passou. Eu também aqui, o dia estressante que eu tive aqui, não sei o quê. Então, assim, é só love, né? Então, esse é um ponto negativo do namoro à distância, porque a gente acaba só com a parte boa, né? De uma maneira mais vagarosa, talvez, né? Exatamente isso. E aí é por isso que nós procuramos muito, nesse tempo, conversar mesmo. A gente pergunta mesmo sobre defeitos. O Samuel aqui em casa conversa muito com a minha mãe, com o meu irmão, e ele fica falando aqui. Só tem que ter defeito. Ele começa a conversar e tal, para conhecer exatamente, para ir se preparando. E a gente ora muito sobre isso. Mas também, uma outra coisa que eu acho uma vantagem muito grande do relacionamento à distância, eu acho uma vantagem muito grande, é a valorização que a gente dá pro relacionamento. Que é isso que o Samuel falou. Gente, em 3 meses de pandemia, nós ficamos, eu contei, na ponta do lápis da última vez que ele veio, que foi no meu aniversário, agora em maio. Nós ficamos 94 dias sem se encontrar. Meu Deus. E aí, vocês podem ter certeza, nesse inteirinho desses 94 dias, eu falava pra ele nas ligações, eu falava assim, meu amor, eu nunca posso dizer que você não gosta de mim, e você nunca pode dizer que eu não gosto de você, porque quando um não quer, 2 não briga. Se eu não quisesse, a gente não ia estar nesse FaceTime. Se você não quisesse, eu também não ia estar, você também não ia estar aqui. É um esforço então, mesmo, é um gente. esforço dos dois. Verdade. E aí eu falo o seguinte, então, isso nos trouxe uma base tão sólida que a gente valoriza muito mais o nosso relacionamento. Então, assim, a distância, ela nos faz valorizar muito mais a pessoa, que talvez um casal que não está à distância, às vezes fica naquela coisa, né? Às vezes termina mais rápido. Isso aqui vale a pena, não, vou terminar com essa pessoa, não sei o quê. Eu, com o Samuel, hoje em dia, na hora eu falo pra ele assim, na hora que a gente tiver uma briga, por exemplo, assim, que todo relacionamento tem a hora do desencontro, né? Eu falo assim, nós vamos pensar muito bem naquilo que a gente vai falar pro outro, a gente vai pensar muito bem nas consequências do que a gente vai fazer, porque a gente vai pesar esses 94 dias que a gente ficou à distância, toda essa caminhada que a gente teve não presencial, isso vai pesar. Então eu acho que é a grande vantagem. E até assim, falando sobre briga, gente, assim, a gente não quer passar, mais uma vez eu vou repetir, né? Por mais que pareça, e assim, do fundo do meu coração, quem me conhece sabe que eu sou zero atuação, né? Tipo assim, eu sou muito verdadeiro e assim, eu não conseguiria estar aqui atuando, não sei o que, princesa, blá, blá, blá. Não, eu não conseguiria estar atuando. Realmente, assim, o que a gente passa é o que a gente é. É tanto que tem gente que fala, tá postando foto, não sei o que, papá, e fala assim, vão viver o relacionamento de vocês em vez de postar. Minha gente, o que a gente posta é a ponta do iceberg. Não se compara com o que a gente vive, não. Se a gente postou uma foto feliz, um momento no story de brincadeira, você não tem noção dos 24 horas do dia, não. Aquilo ali são segundos que a gente compartilha. Então, assim, é claro que a gente não quer ficar... a gente não quer ficar colocando, assim... Um padrão inalcançável. Pois eu só vou ter um relacionamento como foi igual o Samuel e a Thaís e não sei o quê. A gente não quer ficar com essa pretensão de ficar mostrando aqui um relacionamento inalcançável, mas eu acho que um bate-papo como esse que a gente está tendo nessa live vai devolver o valor de muita gente que está assistindo aqui essa live, que você está olhando, enquanto você está nos ouvindo aí, você está refletindo, cara, eu passo muito menos luta com o meu relacionamento e é uma porcaria o meu relacionamento, é uma droga, o cara não me valoriza, a menina não acrescenta na minha vida, não soma e não sei o que, eu quero isso aí pra minha vida, e isso a gente quer, que realmente a gente possa ser inspiração, encorajamento para você. E assim, não tenham dúvidas que a gente vai ter o maior prazer, eu espero que a gente também tenha o maior prazer de falar sobre brigas no relacionamento, né? Porque se a gente um dia for se prestar o papel de ser conselheiro de casais, de família, como é um pastor, como é uma pastora, são conselheiros para famílias, a gente também vai ter prazer de dar dicas, como fazer quando precisar do perdão e não sei o que, com a nossa experiência, que é algo que a gente não precisou ainda, glória a Deus por isso. E nem estamos atrás de caçar confusão. Às vezes eu brinco com ela, falando assim, tá bom a gente brigar, viu? Tá bom a gente fazer alguma briga. Mas é brincando que eu falo, porque realmente assim, sem futuro, caçar confusão, como diz na sua terra, Maranhão.
Vamos lá, mais uma pergunta. E dica sobre relacionamento à distância, né, que eu não falei, é questão, gente, de tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Algo que eu vou falar, assim, que é pessoal, que eu não sei se vai agregar para todo mundo, né, mas eu vou falar de Samuel, pessoa física. Eu sou uma pessoa que meu dia é bem doido. Meu dia é correndo para um lado para o outro. A Thaísa também tem esse dia corrido. E é por isso que é legal esse julgo igual, de duas pessoas ocupadas. Porque você é uma pessoa muito ocupada e namora com uma pessoa muito desocupada, a pessoa muito desocupada vai viver perturbando você na sua ocupação. Por quê? Porque a pessoa, tipo, não estuda, não trabalha, não faz nada, só fica ali perturbando, tá onde é amor? Tá fazendo o quê? Não sei o quê, me liga, tu precisa falar contigo, não sei o quê. Então, tipo assim, é um enfado, assim, desnecessário. Então, uma dica que eu dou pro nosso relacionamento é que, é claro que nós temos liberdade para falar qualquer hora. A gente baixou nenhuma regra, não me liga não, não sei o que, não perturba não durante o dia. Não, a gente não tem isso, mas como a nossa vida é realmente assim, uma vida corrida, a gente zela pelo tempo de qualidade. Todos os dias a gente se esforça, a gente está num propósito com Deus aí, de um jejum aí de 21 dias, e a gente, esses dias, mais do que nunca, a gente já se combina, né? Nem que hora que a gente vai orar hoje. E não sei o que, como é que vai ser, porque às vezes tem dia realmente que a gente não consegue se falar, que é uma conversa de 10 minutos, 5 minutos. Tem dia que ela está o dia no trabalho, eu estou o dia resolvendo coisa também na minha vida, e à noite tem culto, tem oração, e aqui a igreja que a Thaís faz parte, né, fica até um abraço para o pastor Sival, para o Marcos Paulo, e uma dica, né, que eu já falei, que lá tem uns cultos de 10 à meia-noite, minha gente. Tem umas orações de 10 às 11 horas, não estou criticando a igreja, pelo amor de Deus. Em Brasília só que tem. Que é algo que é comum aqui, que é cultura em Brasília. Então, às vezes, a hora que eu estou chegando para a gente poder conversar é a hora que ela tem que ir para esse compromisso que ela tem como liderança da igreja. Então tem dia que realmente a gente não se fala com tempão de qualidade, mas a gente faz questão de falar. Então uma dica que eu dou para os casais que namoram à distância é: tenha um tempo de qualidade. Né? Não tem receita, né? Não tem pauta, ou conversem sobre isso, não tem pauta. Tem dia que a gente conversou já altos papos, né? A gente já conversou sobre criação de filho. Meu amigo, imagina, namoro à distância, não tem o que fazer, conversar. É só conversar. Então a gente já conversou muita coisa nesta vida. Muita coisa. A gente já está no ponto de fazer um quiz de casal sobre quem conhece quem, porque por mais que a gente não conviva tanto fisicamente, presencialmente, morando na mesma cidade, a gente tem um namoro de qualidade, né, não, amor? A gente tem um namoro de qualidade. Assim, eu não fico devendo, acredito eu. Não, meu amor. Não, espero não ser desmentido em rede nacional. A gente não fica devendo atenção pro outro, não sei o quê. Eu tô me sentindo tão sem atenção, não sei o quê. Não tivemos essa briga ainda também. Não, e se acontecer o caso, quando acontece, assim, se acontecer a gente vai falar. Ô, meu amor, tô precisando de uma atençãozinha aí, você não tá corrido demais. Todo dia que a gente não se fala de jeito nenhum, que é isso aí. Exatamente. Isso aí vai rolar. Não, exatamente. Isso que o Samuel falou, não tem assim uma receita, aquele negócio de falar assim, não, tem que falar 2 horas por dia. Mas se eu tô num dia corrido, ele também, como ele falou, às vezes a gente fala 10 minutos, 15 minutos, meia horinha só. Se isso acontece 2 dias seguidos, no máximo 3, a gente já acende aí alerta. a gente já se aperta, aí já fala assim, não, aí já no terceiro dia, aí a gente fala, não, hoje tem que ser uma ligação mais longa, porque é uma coisa tão natural, né, meu amor? Glória a Deus. Que tipo assim, que a gente não fica, eu não fico cobrando, nem você, já tá tão natural. Que aí a gente saudade mesmo. A saudade. A saudade fala mais alto nessa hora e a gente tem esse tempo. Mas fica essa dica aí, gente, né? Não vamos florear namorar à distância, não. Tem que ser de Deus mesmo. Tem que ser de Deus. Tem que ter futuro mesmo, né? E assim, algumas pessoas falavam, né? Até quando eu vim conversar com a família da Thaís, é a primeira vez que a gente veio conversar, né? A gente, às vezes, conversava sobre essa questão de tempo. Vamos entrar já nessa pergunta, né? Que a gente vai já terminar a live. Ninguém vai ficar a noite todinha, não. 7 minutos. Né? Mas aí, o pessoal falava, Samuel, quanto tempo de namoro, casamento? Quanto tempo de namoro, noivado e casamento? E assim... Quando existe convicção, gente, que algo é de Deus, e existe maturidade no casal, vocês que me ouvem falar de relacionamento, que não é uma novidade, eu falo faz tempo, quem me ouve sabe que eu, Samuel Cavalcante de Almeida, pessoalmente sou muito contra namoro de pessoas muito jovens. Por quê? Por questão de imaturidade, né? Samuel, mas a minha mãe casou com 18 anos, tá casada até hoje. Eu também não gosto de ficar usando exemplo da geração antiga. Porque, gente, gerações mudam. É uma coisa completamente diferente. Não estou aqui também recriminando, dizendo que não dá certo, mas eu acho complicado essa questão da maturidade. Então, assim, tem que ter convicção, tem que ter maturidade. Na minha opinião, não precisa ter uma mansão
3 carros na garagem para casar, mas precisa ter pelo menos um mínimo de condição financeira para começar uma vida, principalmente da parte do homem. Agora eu vou puxar para o lado masculino, né? A Thaís trabalha, a Thaís tem o trabalho dela, né? Depois a gente pode até explorar um pouco essa questão, que muita gente perguntou sobre julgo financeiro, sobre compatibilidade financeira, porque a gente, pessoal, não quer também ser os doutorados em relacionamento e falar de tudo, não. Mas uma dica que a gente pode falar é isso, né? Eu, em momento nenhum, debaixo do sangue de Jesus, que assim o Senhor me abençoe, eu conto com como é que eu posso falar a palavra? A dependência da Thaís, porque ela trabalha. Porque, gente, só o que tem hoje em dia, fica essa dica pra mulherada. É homem... É porque eu quero falar uma palavra pesada, mas eu não vou falar. É homem irresponsável que fica sendo sustentado por mulher, né? Lá em Fortaleza a gente chama de gigolô, que são homens e jovens e rapazes sem futuro, porque, gente, eu pelo menos eu digo que eu conheço alguns, né? Que são sem futuro na vida, tão pouco se lixando pro passado, ou melhor, pro futuro, e caem na situação de encontrarem uma mulher que às vezes trabalha, que tem um emprego e que vai sustentar a casa para poder casar, né? Tem até uma passagem bíblica em Isaías que eu falo sempre em pregações e o povo fica escandalizado quando eu leio esse versículo, que a Bíblia fala que nos últimos dias uma mulher lançará a mão de vários homens, né? Tipo 7 homens, ou melhor, 7 mulheres lançarão a mão de um homem. Eu procuro aqui, né? Procuro no Google, fala assim, várias mulheres brigarão por um homem nos últimos dias, para poder saber o versículo certo, né? E a Bíblia fala que é um dos sinais do fim dos dias, né? Está em Isaías isso, que muitas mulheres brigariam por um homem. E, gente, sinceramente, vamos falar a verdade, isso é real. Hoje em dia isso já acontece, né? É muita mulher brigando por poucos homens, e não é que tenha poucos homens, né? Até acredito que tem, existe uma série de problemas que geram aí uma oferta menor de homens no mercado, né? Principalmente gospel, as mulheres reclamam muito. Mas olha o que a palavra de Deus fala. Está aqui em Isaías, que capítulo é esse? Isaías 4:1, gente, Bíblia, Isaías 4:1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, brigarão por um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Já tinha visto esse versículo? Né? É pesado esse versículo, não é não? Tipo, a mulher, a coitada fala assim, ei, eu pago, ei, eu sustento, mas pelo amor de Deus, case comigo, eu não quero ser uma mulher sozinha. E, gente, mais uma vez, com todo respeito a você que escolhe isso, conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Então, tipo assim, tem mulher que é feliz e amém, né? E eu não estou dizendo aqui questão já entrou no tema, né, da compatibilidade financeira, de a mulher ganhar mais do que o homem. Glória a Deus se você tiver uma mulher que ganha mais do que você, como eu tenho amigos pastores que às vezes a mulher tem um ministério muito maior do que o do homem. Eu acho incrível a forma como ele não é machista, como ele é um homem sadio, que deixa a sua esposa fluir. Glória a Deus. Em momento nenhum a mulher deve ser desmerecida pelo homem. Jesus nunca humilhou mulheres, Jesus devolveu a dignidade das mulheres. As mulheres são livres para voar, para ministrar, para trabalhar. Tem muita mulher que fala, Samuel, eu acho que uma mulher bem sucedida ela afasta homem não, afasta menino. Mulher bem sucedida, mulher abençoada, mulher que sabe o que quer, afasta menino, mas não afasta homem. Homem de verdade está procurando uma mulher dessa para poder ser uma parceria do papoco na vida. Então, tipo assim, tenham essa questão, essa visão na vida de vocês, tá bom? E por último, né, respondendo essa questão de namoro, noivado e casamento de tempo, uma vez que há convicção, que há condição, só tem que haver a organização, né? Tipo, eu não vou mentir pra vocês, se fosse por mim, eu casava com a Thaís sexta-feira, né? A gente fica brincando direto, quase todo dia a gente brinca. É tanto que a palavra tem poder. Uma hora essa brincadeira vai virar verdade. Mochezinha, ela tá no quarto ali, eu tô vendo a hora, eu dar uma de doido, né? E a gente bater no cartório, casar no civil, pedir a bênção do pastor, porque não tá podendo fazer festa com essa pandemia, né? Então, tipo assim, a gente quer festa, né? Queremos ter uma festa pra glória de Deus. E uma festa realmente modéstia à parte do papo, que Deus vai abençoar e Deus proverá tudo. Amém. Porque realmente é algo que a gente sempre sonhou, né? Por incrível que pareça, eu sou um cara que sonha com casamento, que sonho com família, que sonho com ter uma família, não é de hoje. Se vocês verem aí meu Instagram, tem mais de 5.000 publicações aí. Vão lá, em 4 anos atrás, vocês vão ver vídeo meu e texto meu falando sobre isso. Então,
É um desejo que a gente tem. Então a única coisa que está pegando para a gente não casar amanhã é o quê? A questão da nossa organização e adaptação. Existe essa questão de Fortaleza, Brasília, existe essa questão para a gente adaptar. Não, eu também não sou muito a favor de namoro muito rápido, então já que perguntaram, né, eu não sou muito a favor, né, também digo, não é doutrina. Tem gente que dá certo, tem gente que namorou 3 meses, casou e está casado há 30 anos. 1 em 1 milhão, mas existe. Mas eu particularmente não sou muito a favor. Um tempo que eu acho bacana, eu vou falar aqui, principalmente quanto... Porque, gente, é muito difícil falar de uma forma abrangente, porque cada caso é um caso. Né? Tem questão de idade que tem que ver, porque, por exemplo, eu tenho 30, a Thaís tem 30... Ou melhor, eu tenho 32, a Thaís tem 30. Eu ia falar de 32. Então, eu tenho 32, a Thaís tem 30. Tipo, a gente... Pra que ficar perdendo muito tempo, né? Não tem sentido. Mas, por exemplo, para uma pessoa como a gente, vamos dizer assim, um tempo que eu acho bacana, não dizendo que vai ser esse tempo, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas um tempo que eu acho bacana, tá aí refletindo, o que eu vou falar. Eu acho 1 ano, por exemplo, 1 ano entre namoro, noivado e casamento, né? A gente começou a namorar com a Fomei, janeiro, foi? Janeiro. Então, tipo assim, janeiro do próximo ano, a gente vai fazer 1 ano de namorados. Vamos estar noivos já, em nome de Jesus. Mas a gente vai estar em 1 ano de relacionamento. A minha previsão, né, que eu já pensei muito, já pensei demais sobre o casamento, né, não sei nem se eu penso mais que ela, acho que eu até penso mais do que ela, em organização, de como é que a gente vai fazer, até porque eu sou cabeça desse relacionamento, e eu sou responsável por esse relacionamento, e eu é que vou na frente mesmo para resolver tudo, e ela só vai realmente dizendo amém, glória a Deus, e aleluia, e a gente adaptando tudo, mas eu penso muito, e assim, na minha perspectiva, envolvendo até pandemia, vamos orar por esse coronavírus para acabar logo, eu acredito que a gente casa no primeiro semestre de 2021, né? Permitindo Deus, porque nós não somos Deus. Deus é Deus e a gente está aqui debaixo da dependência dele. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, assim, os meus planos, né, que eu já até soltei aqui por cima, para a Mochezinha, para o Rony, o irmão da moça. O pastor Portela é a melhor pessoa, meu sogro, tipo assim, ele abençoa. Minha sogra também, é claro, né? Eu tô dizendo assim, que o pastor Portela, por exemplo, o pai da Thaís, ele já falou que a gente era para ter casado já, né? Eu falei assim, pode ter casado, não sei o que, tem nem para pensar não. Mas a Mochezinha, que é ligada, unha e carne, que meu sonho é até carregar minha sogra comigo também, por incrível que pareça, tem sempre aquele mito da sogra, né? Sogrinha, eu te amo, sogrinha. E tem um mito aí da sogra, né? Mas por mim eu carregava era comigo, a minha sogra. Mas tipo assim, ela tem essa ligação muito grande com a Thaís, que é claro, a gente não vai, eu não vou chegar e falar assim, ei, tô levando seu filho amanhã, viu, Mochezinha? Não, tem o Rony, tem a questão do trabalho da Thaís aqui em Brasília. Então tudo isso a gente está organizando e eu espero que ela organize também a parte dela, tipo ali refletindo e orando para Deus realmente nos orientar. Mas relacionamento de cristão tem que ter propósito. Se não tem visão de casamento, não é um relacionamento abençoado por Deus. Se você está no namoro há 3 anos e quando começa a falar de casamento, começa a coceira, há algo errado aí, porque crente namora para casar, né? Tem até outra pergunta do namoro, de fogo no namoro. Né? Inclusive, eu gostaria de acrescentar aqui que esse assunto é uma coisa que nós falamos na nossa outra live, que é um pensamento e uma verdade na nossa vida. Que cada fase do relacionamento ela deve ser vivida. A fase do namoro deve ser vivida de namoro. De forma leve. De forma leve, se conhecendo, tudo mais e tal. Tudo que a gente conversa aqui sobre casamento é porque a gente namora para casar. Mas nós vamos tomar decisões, nós vamos decidir coisas, é só depois que o Samuel colocar o anel de noivado no meu dedo. Que nós ficarmos noivos, é aí que tem... Não, o pessoal vai fazer print, nenenzinho. Neném vai sair a notícia, né? Vai sair a notícia. Não, pera. Ela me enquadrou agora, vocês assistiram? Não, peraí. Só vamos começar com noivar. Não, o que eu tô falando que é sobreviver cada fase, né? Então, assim, o namoro é o namoro, é pra se conhecer. No noivado, depois que põe um anel no dedo, aí, minha amiga, aí vamos começar curso de noivos. Eu vou ter que pedir amanhã logo de noivado, porque tu ainda tá esperando isso pra poder começar. Curso de noivos. Não, mas eu tô falando decidir mesmo, assim, é a data do casamento, é viver o noivado. Não, eu acho que o noivado, inclusive, eu vou até dar essa opinião minha, assim, eu acho que no dia que você pedir noivado, já é até pra ter a data do casamento.
Porque eu conheço uns mala, os homens, ele tem muito homem amigo meu que tem raiva de mim, eu vou falar, porque eu desmancho muito plano de homem. Eu realmente, eu falo, é por isso que os meus vídeos tem tanta visualização, o povo não sabe o que é, porque eu desmantelo mesmo aí os planos dos homens mala, porque eu sou homem e dentro de mim tem um instinto mala, tipo assim, se eu alimentar, eu vou ser mala. E uma das coisas que homem mala faz, sabe o que é? Noiva, pra enganar a moça. Ele noiva pra enrolar mais 3 anos, sabia disso? Eles noivam e falam assim, não, pois vamos noivar. Pois noiva, sem previsão de nada. Não, já noivei, pra dar glória a Deus aí, pra ficar feliz. De jeito nenhum. Noivado tem que ter previsão já de casamento. Gente, como noivou, já, exatamente, tem com a data marcada para o casamento, 6 meses, 1 ano ali, um ano para casar. Então é esse 1 ano fazendo curso de noivos, para estreitar ainda mais ainda o que não foi ainda conversado, expor o que não foi exposto e o planejamento do casamento. O que eu falei? Sobre o quê? Exposto? Não, exposto, é porque eu acho legal o teu S. Exposto. Exposto. Meu é exposto, no Ceará. Exposto. E aí, a outra coisa que eu gostaria de falar é que esse assunto não deve, o Samuel falou que dá coceira. O que é a coceira? Um assunto desconfortável. Esse não deve ser. A pessoa não se vê casando com a namorada. Não se vê. Um relacionamento que você já tá. Eu terminei. Um relacionamento que você tá, por exemplo, há 1 ano, e o rapaz não fala de planos de casa, não vê, você não se enxerga no futuro dele, ele não enxerga você no futuro dele, ele só fala assim, quando eu passar no concurso, quando eu abrir minha empresa, quando eu não sei o quê, e não te inclui nos sonhos dele. E do mesmo jeito a mulher também. Tem mulher também. Tem sim. mulher que também não inclui o namorado nos sonhos. Então, assim, se é um assunto, é quando você toca no assunto. Eu, como líder, e conversando com muitas meninas, eu aconselho pessoas que, tipo assim, às vezes, Tatá, pra mim é difícil tocar nesse assunto, porque às vezes ele vai achar que eu tô pressionando, que eu tô querendo casar. E eu falo, gente, meu Deus, tem que tocar. Esse é um assunto que tem que ser tocado. Então, talvez, se você tem esse desconforto, tá aí uma dica, né, meu amor? Pode falar, né, meu amor? Pode. O que você ia falar? Pode, não, fala assim, tem que falar, tem que tocar no assunto. Tem que falar. Agora, esse é o problema de namorar jovem demais. Um menino de 15 anos, como de 16 anos, 2 meninos de 15 anos, como é que vão conversar sobre casamento? Não tem visão. É por isso que eu sem mentira nenhuma, eu vou conversar muito com a minha filha. Se der tempo, eles voltar e falar assim, meu amorzinho, é o seguinte, não precisa namorar cedinho não. Minha filha, espera em Deus, vai trabalhar, vai estudar. Eu quero entregar você pro seu marido, uma mulher. Eu quero entregar você pro seu marido, para você não estar com ele por dependência de nada, para você estar com ele porque ele é o homem que deu pra sua vida. Porque assim, 2 pessoas novinhas demais se relacionando, não tem nem vida pessoal, né? Tipo assim, é muito complicado. É tanto que eu tenho amigos que ficaram 10 anos namorando de noivo, porque começaram a namorar com tipo pedófilo, né? Tipo assim, criança do jardim de infância, conheceu uma menina com 12 anos, com 11 anos, começaram a namorar. Então é complicado, realmente vai demorar. Então, tipo assim, fica essa dica, né? Namoro tem que ter propósito, tem que ter compromisso. A gente, por mais que não tenha data de casamento, a gente já tem o foco total de casar. Até por isso a gente demorou a postar o nosso relacionamento, né? A gente postou com 4 meses. O povo falou assim, não sei o que, tá postando demais. A gente passou 4 meses na surdina. E olha que é difícil me esconder. 4 meses namorando, fora 4 meses. Namorando, fora os 3 meses de conversa. Né, na surdina, e olha que pra mim é difícil. Não descende eu andando de mão dada com a Thaís. Lá não descende a multidão. E aí quando eu postei, eu falei assim, eu vi, não descende. Então, tipo assim, é difícil esconder um relacionamento. Mas a gente teve isso, né, pra poder se posicionar quando houvesse uma convicção maior. Então eu acho que é isso, gente. Cada caso é um caso, mas tem que ter compromisso e os dois têm que lutar juntos, se esforçar juntos, né? Defendendo a parte dos homens agora, né? Me tirando aí da conversa, não vou ficar usando o meu padrão, mas assim, tem muitos homens hoje em dia que tem um trabalho honesto, mas que é um trabalho que às vezes não ganha tão bem. É um trabalho que está começando na vida, até porque, gente, com 25 anos de idade, 26, se você não tem uma família rica, você está começando na vida. Tá todo mundo começando na vida. E quando casarem, vão construir juntos. Né? Assim, eu demorei a casar e eu não me arrependo disso porque eu sou outra pessoa, eu tenho outra cabeça. Eu queria casar um pouco mais organizado. Então, por isso que eu demorei a casar. Tô com 32 anos, mas não fiquei perdido na vida. Eu fiquei o quê? Eu fiquei construindo minha vida, ministério, meu chamado, um apartamento, né? Tipo assim, você precisa ter esse foco na vida. Agora, se o cara, ele tem um emprego, né? É um cara esforçado, é um homem trabalhador, mas ele realmente, honestamente, ele olha para sua namorada noiva e fala assim, meu amor, eu não tenho condição de casar ainda. Realmente não tem condição. E se a moça quer tanto casar, realmente
É essa hora que às vezes eu vejo uma necessidade da mulher se levantar e estar do lado do marido. Não que eu já preguei contra isso aqui nessa live. A mulher vai sustentar o marido. Mas hoje em dia uma das coisas mais comuns são os dois trabalhando. Então, tipo assim, fica essa dica para os casais. Porque eu sei que tem muito homem que depois, quando eu terminar a live, vai reclamar. Você não sei o que, você é rico, você não sei o que. Primeiro que nem rico eu sou, viu? Não, tô longe de ser rico. Mas você, em nome de Jesus, eu tomo posse. Quando o povo me amaldiçoa, ou falando isso de mim, né? Falando, não sei o que, você não sei o que. Umas besteiras que o povo fala, eu recebo, eu não repreendo não. Mas sendo honesto, eu não sou rico, mas eu sou trabalhador desenrolado, eu sou. Então, tipo assim, fica essa dica. Se o casal quer casar, se esforcem juntos, construam juntos. Se o casal você tem 21 anos, por moça, exemplo, 20 anos, querem casar. Vai estudar, vai trabalhar. Anos, já namora 4 anos, por exemplo, começaram a namorar com 16 anos, estão com 20 anos, já são 4 anos de relacionamento, querem casar, tem bênção dos pais, bênção dos líderes, paz no coração, tem tudo. Mas a questão financeira, por conta da pouca idade, não ajuda, nada impede, meu Deus, principalmente na igreja. Muitos casais casam cedo na igreja, né? Mas é complicado, né? Tipo assim, cada caso é um caso, né? E até porque Deus prova. Às vezes você casa com condição financeira maravilhosa e passa por crise, passa por dificuldades financeiras. Você não tem que casar só focado nisso. Mas eu sou essa pessoa, né? Eu também dou esse conselho para quem quiser ouvir, principalmente para os homens. Tente casar com o máximo de responsabilidade possível, sabendo que na hora do pega pra capar, você é o cabeça, você é o homem, você que tem que desenrolar. Mas eu estou dando só essa dica para as moças que querem muito casar e que sabem que o namorado tem caráter, sabem que o namorado é um menino bom, é um menino de Deus, mas o coitado está construindo, começando a vida. Ele também quer casar, mas ele tem essa preocupação. Então, se tem essa preocupação, construam juntos o futuro de vocês, porque Deus abençoa. Eu não conto os testemunhos que eu já ouvi de casais que não tinham muita condição e colocaram uma data para casar. Senhor, mas eu conheço, eu até ouso dizer que a maioria dos que eu conheço, a maioria. Deus começou a escancarar as portas quando eles deram uma data. Deus está falando com gente aqui. Tu vai ver como depois que eu terminar essa live vai ter gente falando assim: eu e meu noivo estávamos assistindo e o que vocês falaram foi uma confirmação de Deus e não sei o que. Então, fica essa dica aí. Coloca a data junto, coloca em fé. 8 meses para casar, 1 ano para casar. No dia tal a gente vai casar. Você vai ver como Deus vai escancarar as portas. Isso vai ser mais um sinal. Gente, tem muitos temas para falar. Um que eu até queria falar muito, né, que é algo que a gente está vivendo e que é muito legal como jovens compartilhar, que é de fogo no namoro. Como controlar a carne no namoro, que é algo que a gente passa, né, meu amor? Com certeza. Né? A gente tem realmente essa luta. E que, inclusive, eu acho totalmente essencial. Se tem um casal que é um casal de namorados. Que não tem essa dificuldade, desejo, que não tem essa dificuldade atração pela santidade, assim, até para ficar um pouquinho antenado, ligado ali à luzinha, porque assim, a famosa química, né, igreja? É a famosa química, precisa ter. Agora o importante é o quê? O limite, a santidade, até onde que pode ir, que é o que a gente não vai conseguir falar hoje, não vamos conseguir falar, gente. Sinto muito, eu queria falar de verdade. Já passou mais de 1 hora de live. Já tá mais de 1 hora de live. Mas assim, que fique aqui só essa pincelada, né? Mas o povo quer saber. Muita gente perguntou, algumas pessoas perguntaram, fala abaixo, que a mãe da Thaís. Vocês dois têm relacionamento sexual no namoro de vocês? Responde aí, meu amor. Meu Deus do céu, nem beijava na boca antes de namorar, sem falar com os meus pais, quase a gente não beijava na boca. Sendo humano, meu amigo, falta de vontade não é. Deus sabe que tem sido luta, a gente tem até jejuado, até isso a gente colocou no nosso propósito. Porque realmente, assim, existe um desejo, existe atração, mas tem limites, né? Por mais que a gente namore à distância, quando a Thaís vai pra Fortaleza, ela não fica no meu apartamento, né? Na época que ela teve lá, semana retrasada, faz umas 3 semanas. Dia dos Namorados. Né? Dia dos Namorados, teve até gente que perguntou, ficou mandando mensagem, ela tá no teu apartamento, não sei o que. Eu não respondi porque eu não sou alimentador de fofoca, eu não sou artista do mundo para ficar dando notícia, né, de fofoca. Mas ela não ficou no meu apartamento, ficou na casa da minha irmã de consideração, que é pertinho de mim, que é a Thaís e o Ari, e a gente ficou lá. Por quê? Porque a gente tem essa vigilância. Agora eu tô aqui na casa dos pais da Thaís, né, debaixo sempre de orientação. É claro que a mochazinha não fica igual um segurança olhando a gente. E vamos ser sinceros, se a gente quisesse cair, a gente caía. Tem como cair, meu amigo. Você cai a qualquer hora. Quem quer pecar, peca mesmo, erra. Mas nós temos um compromisso com Deus.
Tem dia que ela vai estar mais forte, tem dia que eu vou estar mais forte. Então, assim, é questão de limites no namoro. Então, como nós não vamos falar sobre essa questão, a gente não vai ter como dar as dicas, que a gente tem dicas para dar para vocês. Mas fica para uma próxima live, porque já passou de 1 hora. Então, assim, depois a gente dá essa dica. Mas eu não queria deixar essa questão em aberto, né? Para vocês não acharem que a gente está na Assembleia com isso. Eu queria também só pontuar algo que eu acho muito importante, que é sobre os propósitos de Deus e essa questão de viver cada fase. Né? Que ela fala pra mim, tudo de sabe o que é amor, a gente tem a vida toda. Depois que casar, porque é exatamente isso. Verdade. Cada fase tem que ser vivida. A gente não pode queimar etapas, não podemos queimar etapas. E Deus criou o sexo, foi Deus que criou o sexo, mas Ele criou também o ambiente propício para isso, que é o casamento. Ambiente seguro. O ambiente seguro. Sexo seguro não é com camisinha, sexo seguro é no casamento. É o sexo no casamento. Então, assim, essa é a vontade de Deus. Então, nós estamos cumprindo cada etapa e vivendo cada etapa. Gente, olha... Vocês viram até eu postando aí, né, um meme dos casais sendo arrebatados, né, e eu falando assim, Senhor, não volte não. Porque, tipo assim, Jesus pode voltar hoje e a gente sobe feliz, né, neném? Claro. Vamos subir feliz que Jesus é o amor da nossa vida. Mas no dia do casamento, meu amigo, a gente casou, né? O pastor abençoou. Aí você tá no caminho assim pra lua de mel. Eu tô com uma mulher nos braços pra lua de mel. A trombeta tocar, eu não vou mentir, que aí é chateação, né? Eu não vou mentir, Jesus, eu te amo a tua presença, eu quero subir pro céu, mas... Mas olha só, brincadeiras à parte, é como a gente fala assim, cada... Um dia depois, meu pai. Quando a gente dormir, cada fase... eu vou te consumar. Menino! Aleluia! Cada fase precisa ser mesmo. Desativa aqui os comentários aqui. Não, vamos ver. Ativar os comentários. Ativa os comentários. Reativa os comentários. Já vamos encerrar. Cada fase ela precisa ser realmente vivida. É aquela coisa assim, o namoro ele precisa ser essa fase do friozinho na barriga, sabe? Essa coisa que a gente tem, esse momento que nós estamos aqui com 5 meses, que ele falou aqui que a gente nunca brigou, a gente vai lembrar dessa fase depois, lá na frente. Eu vou ficar falando, assim, pois é, quando começou o namoro nem brigava, né? Oh, meu Deus! Então, assim, o noivado e tal, então cada fase ela precisa ser vivida a sua estação mesmo, ela precisa ser vivida. Então, namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento, e quando chegar a hora da grande vitória, aí vai ser só alegria, né? É isso aí, gente. Pronto. Então vamos parar, porque, né, porque é da hora, né? Meu Deus, já tá demais, já estamos falando demais. A gente já vai orar e vamos dormir, cada qual no seu canto, né? Aleluia. Então, assim, só para encerrar essa live, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui, né? Relacionamento é um assunto sem fim. Relacionamento é uma coisa entrando na outra, né? Tipo assim, é um tema entrando no outro, e a gente tem um maior prazer. Eu sempre tive esse prazer de ministrar. Eu também. Eu sempre tive prazer. Vocês que me acompanham há muito tempo são testemunhas. Tem um curso que faz tempo que vocês me pedem, eu já tenho o meu curso online Vive o Propósito, e o próximo curso que eu não tenho dúvida que eu vou lançar, e é um curso sobre vida sentimental, com pontos e passos, né, bem esquematizados, sabe, assim, tudo que vocês precisam saber para ter uma vida sentimental à luz da palavra. É o que eu já estava me organizando, e que agora que eu estou namorando, mais do que nunca. Então, assim, é algo que eu quero organizar, preparar para vocês o mais rápido possível, mas isso não impede da gente estar sempre compartilhando conteúdos bons, que edifiquem, porque isso é uma das coisas legais de relacionamento, né? Isso é uma das coisas legais de relacionamento compatível e que é da vontade de Deus. É essa questão de a gente ter prazer juntos, de fazer a obra de Deus juntos. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus, a gente ainda vai inspirar muito. E tá todo mundo perguntando, deixa a live salva, vai deixar a live salva? Vai ficar salva, gente. Eu vou deixar a live salva aí no meu feed. Quase 3.000 pessoas ficaram praticamente a live inteira com a gente. E eu agradeço muito a vocês por terem nos dado essa audiência, né? Por fazerem questão de nos ouvir. Muito obrigado mesmo, a gente é muito grato. Quem não segue a Thaís ainda, segue agora, né? Ela tem muito conteúdo para compartilhar para a mulherada, para as moças, @Thaís Portela, THAY, né? Sigam lá que vai ser bênção para a vida de vocês. E vão lá nos comentários, é só que eu quero pedir. Quando a gente terminar a live agora, vão para os comentários dizer qual tema falou com você, compartilhar algo que você pensou na live, porque como eu não pude ativar os comentários, gente, eu fico curioso para saber se gostaram da live ou não, se foi legal ou não. É claro que veio as 3.000 pessoas ali por mais de 1 hora,
dá o sinal que tá legal, que o pessoal tá continuando. Mas eu quero muito que vocês vão lá comentar e, se possível, coloca o aviãozinho para compartilhar no seu stories, para que essa live possa abençoar muitas vidas. A gente já tem uma live gravada aí, se você procurar vai ver. Já tem mais de 130 mil visualizações dessa live. Se você não viu, vale a pena, foi bem edificante. E essa live de hoje não teve nada a ver com a primeira live. E glória a Deus por isso, né? Então, é isso, que Deus abençoe vocês. Despeça do pessoal, meu amor. Gente, eu quero agradecer também cada um de vocês. Muito obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido no direct. Eu recebo mensagens de vocês falando o que Deus falou com vocês, aquilo que vocês foram tocados. E eu agradeço muito, muito a Deus por esse privilégio. Eu sempre falo assim, que o desejo do meu coração é fazer a vontade de Deus e ser um canal de Deus, um instrumento de Deus. Então, por isso até as minhas amigas que estão aí na live sabem que eu sou uma pessoa muito discreta, mas assim, se de alguma forma o nosso relacionamento abençoa, ajuda, é uma bênção, então amém. Pra mim, eu coloco mesmo a minha cara aqui na live. O Samuel sempre me incentiva muito, inclusive até eu a postar mais, a falar mais, e vocês também falam muito isso comigo. Incentivem, gente, lá. Pra me postar mais, e eu quero falar pra vocês que eu leio, que vocês me mandam, viu? Então, assim, só mesmo agradecer do fundo do meu coração e falar para as meninas aqui que estão me ouvindo, as mulheres que estão me ouvindo, nunca desistirem de Deus, dos planos de Deus, e que se sentir que você não é merecedora, que você não vai casar, que não pense que não vai achar a pessoa certa. Que não vai achar a pessoa certa. Não permita o espírito de comparação entrar no seu coração para falar assim, mas vocês dois é a exceção que vocês pregam, mesmo vocês são. Não somos, gente, nós não somos. Tem muita gente assim também igual a gente. Meu Deus do céu. Que nos inspiram. Então, assim, que Deus, que vocês nunca permitam o inimigo colocar no coração de vocês essa sementinha de que não é pra mim, não vou conseguir. Nós somos filhos amados de Deus, filhas amadas, e o nosso Pai, Ele é um Pai bondoso, um Pai amoroso. Gente, que Deus abençoe vocês tirar o print poderosamente. E é isso aí, print, né, agora? 1, 2, 3. Alguém tira esse print pra salvar, pra gente postar depois. E vocês, galera, são livres para realmente irem lá, deixar o comentário na live e compartilhar nos stories com todo mundo que vocês lembrarem, com jovens da sua igreja, que esse é o nosso propósito. A gente ficou essa 1 hora e pouco aqui com vocês, né? Porque não tinha o que fazer, não. A gente abriu mão do nosso tempo de qualidade, que é um tempo Imagina. que a gente pensa muito antes de usar, mas eu espero que tenha sido bênção para vocês. Amém. Vamos orar, né? Vamos, ora, né? Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Paizinho, por esse tempo que estivemos aqui, Pai, com cada pessoa que está nos assistindo agora e as que vão assistir também depois. Te louvamos, meu Pai, por tudo que o Senhor faz, pelo teu amor, a tua graça conosco. Eu quero agora, nós queremos te apresentar a cada pessoa que está conosco. O Senhor conhece o coração de cada uma. Nós não conhecemos e não podemos ver o rosto de ninguém, mas o Senhor, além de saber quem são, o Senhor ainda contempla e sonda os corações e as mentes. O Senhor sabe de cada história. Paizinho, e agora, do mesmo jeito, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, eu quero pedir uma bênção especial por cada pessoa que está aqui nessa live agora. Essas 2.000 pessoas que estão agora nos assistindo, ouvindo e orando juntamente conosco, eu te peço, Senhor, do mesmo jeito que o Samuel falou aqui, que a tua bênção, ela acrescenta e não traz dores, ela enriquece e não traz dores. Essa é a bênção que nós oramos e declaramos sobre a vida de cada pessoa aqui na live agora, Pai, e cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora também, Paizinho. Em nome de Jesus, ministramos não por nós, mas pelo poder que há no nome de Jesus. E dessa forma declaramos vidas salvas, vidas transformadas, vidas curadas para a tua glória. Senhor, assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo especial para vocês. Que Deus abençoe muito e até a próxima. Tem gente já perguntando quando é a próxima live. Gente, mas quando a gente tá junto, né? Se bem que depois a gente vai fazer ela aqui ou lá. A gente vai marcar também para. E tem os vídeos que a gente vai gravar. E os vídeos que a gente vai gravar amanhã, muito legais, para eu ressuscitar o meu canal do YouTube, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.